O garoto nunca imaginou que tivesse simplesmente lançado um feitiço básico de vento, mas isso aterrorizou completamente seu irmão mais velho, que estava ensinando esgrima a ele, porque uma magia daquele nível só poderia ser alcançada por sábios que treinavam durante décadas. E o que tornava tudo ainda mais inacreditável era que o garoto havia lançado o feitiço instantaneamente, sem fazer nenhum encantamento. Confuso, seu irmão Fraser perguntou como ele tinha feito aquilo. O protagonista não queria revelar que era um reencarnado, então explicou que, de alguma forma, havia gravado todo o conhecimento e poder mágico que aprendera em seu corpo e em sua mente, e que tudo simplesmente saía naturalmente. Se concentrasse direito, ele conseguia até usar magia de nível 10. Fraser desmaiou na mesma hora. A reação exagerada deixou o protagonista confuso, então ele decidiu descobrir o que havia acontecido nos 400 anos desde sua morte. Descobriu que a civilização mágica daquela época havia regredido muito. O que antes era uma magia básica agora era considerada magia de alto nível, e as magias de alto nível haviam se tornado magias de nível super. Quanto à magia de nível 10 que ele mencionou, ela já havia sido perdida na história e só podia ser usada pelos 4 imperadores. Naquele momento, Fraser finalmente acordou, ainda sem conseguir acreditar que seu irmão mais novo podia usar magia de alto nível sem fazer encantamentos. O protagonista disse calmamente que Fraser devia estar se lembrando errado. Mais cedo, quando Fraser demonstrou magia para ele, havia derrubado uma árvore e depois desmaiado ao ser atingido pelos destroços da queda. Fraser aceitou essa explicação, concluiu que tudo devia ter sido um sonho. Afinal, seu irmão mais novo havia sido testado e não apresentava nenhum talento mágico desde criança. Não havia como ele usar magia. Então, para cuidar do irmão mais novo que havia sido abandonado, Fraser se mudou sozinho para o interior. A partir daí, Fraser continuou ensinando esgrima a ele. Embora o protagonista não tivesse muito interesse no começo, o espírito indomável de sua vida anterior o fazia continuar. Você é um gênio. Quanto mais ele era derrubado, mais se recusava a desistir. Com o treinamento intenso, seu progresso foi muito rápido. 3 anos se passaram em um piscar de olhos. O protagonista sentiu que se tornar um espadachim mágico poderia ser perfeito para ele. Isso poderia até torná-lo mais forte. Ao fortalecer o corpo com magia, ele agora tinha capacidade suficiente para viajar pelo mundo. Mas então Fraser anunciou de repente um treinamento especial. Ele havia convidado o antigo capitão da Ordem dos Cavaleiros do Reino de Adori e queria que o protagonista lutasse contra ele. Isso fez o protagonista hesitar. Só a presença do capitão já era intimidadora. Ele não conseguia encontrar nenhuma abertura. Ao vê-lo hesitar, o capitão tomou a iniciativa e atacou. O protagonista imediatamente recuou para se esquivar. Ele percebeu que aquele adversário era muito mais forte que Fraser, então ativou a magia de fortalecimento corporal. O capitão ficou surpreso. Alguém tão jovem já conseguia usar magia. Não era à toa que Fraser o havia recomendado. Fraser então acrescentou orgulhosamente que, embora o garoto não conseguisse usar magia direito, ainda conseguia controlar a mana dentro do corpo com uma estabilidade impressionante, quase como um mago profissional ou um sábio. O capitão riu disso. Se ele realmente não conseguia usar magia, como poderia controlar a mana como um especialista? O protagonista ficou um pouco irritado. Se usasse magia de verdade, poderia vencer facilmente, mas se vencesse daquela maneira, não seria uma vitória justa. Então, avançou diretamente. O capitão reconheceu sua habilidade com a espada, mas disse sem rodeios que sua força e seu físico ainda eram pouco desenvolvidos. Era cedo demais para enfrentá-lo. Nesse momento, o protagonista se lembrou de sua primeira vida. Ele havia treinado judô e no instante seguinte, jogou o capitão por cima do ombro. Embora tenha perdido a luta no geral, o capitão ficou muito satisfeito. Ele declarou que o teste havia sido um sucesso. Na verdade, ele era o diretor da Academia de Esgrima Azuri e ofereceu ao protagonista uma admissão especial. Isso era algo que Fraser havia se esforçado muito para conseguir. Quando atingisse a idade adulta, ele poderia